aprovado o projeto para a criação ou regulamentação de 1.408 quadras de corredores comerciais aqui na cidade de Bauru, depois de ampla discussão e 2 audiências públicas. Quem conversa com a gente aqui no programa Fala Câmara Entrevista sobre esse assunto é o vereador pelo PMDB, Marquinhos da Diversidade, também líder do governo aqui na Casa de Leis. Marquinhos, mais uma vez, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu que agradeço, Lidiane, é sempre um prazer estar aqui, podendo levar as informações para os munícipes da nossa cidade. Bom, esperada a sanção desse projeto, que já foi aprovado nessa semana, né? Para esses empresários que já dispõem de estabelecimentos comerciais, nesses pontos, como vai funcionar agora, na prática, a regulamentação? Olha, aqueles empresários que tinham ainda o seu alvará de funcionamento dentro do prazo de validade, continua tudo igual. Aqueles empresários que tinham o prazo de validade do seu alvará vencido, estavam com dificuldades para a renovação desse alvará, esses conseguirão, assim que for homologado pelo prefeito, for sancionado, na verdade, pelo prefeito, os corredores comerciais, esse empresário poderá se dirigir até a Secretaria Municipal de Planejamento e fazer a solicitação do seu alvará e poderá ter o seu alvará novamente renovado e aí acabando definitivamente com todos os problemas que eles estavam tendo até então por conta dessa questão de o local de eles estarem instalados haver deixado de ser corredor comercial, né? É algo assim que atrapalhou bastante a cidade desde outubro do ano passado, né? Esses empresários, microempreendedores, prestadores de serviços estavam nessa situação. Então eu acho que havia-se muita dúvida, demorou até porque se havia muitas dúvidas a respeito da votação desse projeto, como que seria, como que se daria. Então, por isso, a necessidade das 2 audiências públicas, o posicionamento do Conselho Municipal das Cidades, o prefeito teve toda a cautela de analisar e fazer com que se cumprisse todos os trâmites para que a gente não venha a ter problemas novamente. E a gente espera, né, que nós não tenhamos mais problemas aí com o Ministério Público, né? Vamos acreditar que a gente não vai ter mais problema, porque a gente acaba deixando os empresários da nossa cidade numa situação bastante delicada, né? E nessa situação, que tipo de problemas esses profissionais ou esses empresários enfrentaram sem os alvarás? Nossa, problemas sérios, como por exemplo, até mesmo você não poder efetuar a compra de um produto para revender no teu empreendimento por falta de um alvará. Né? Problemas com fornecedores. Exatamente, um certo. fornecedor muitas vezes, se você não tiver seu alvará de funcionamento com todas as documentações, eles não conseguem efetuar a venda para você, porque é tudo interligado, né? Hoje com a Receita Federal. Então, o fornecedor, para ele fornecer para a tua empresa, ele precisa emitir a nota fiscal. Para emitir a nota fiscal, o seu alvará de funcionamento precisa estar em dia. Se o seu alvará de funcionamento não está em dia, não tem como emitir a nota fiscal. Automaticamente não tem como você comprar o produto, não tem como você revender para o consumidor final. E sem contar aquelas empresas também que necessitam do alvará para participar de uma licitação, por exemplo. Cito aqui o caso da castração gratuita para os cães e gatos da população de baixa renda, que foi um projeto nosso aqui na Câmara Municipal, acabou emperrando por conta disso. Apenas 4 clínicas veterinárias se apresentaram para participar desse chamamento e ainda dessas apenas 4, a grande maioria ainda estava sem a documentação. Então agora vai ser dado um novo prazo para que essas empresas, essas clínicas veterinárias se regulamentem com o seu alvará que possa participar então desse chamamento. Então estou citando um caso aqui, né, Lidiane, da questão das clínicas veterinárias, mas isso aconteceu com diversas empresas na nossa cidade aqui, que deixaram de participar, inclusive, de licitação, por falta do seu alvará. Só para que o bauruense entenda a importância de ter sido aprovado esse projeto, né, esses estabelecimentos estão localizados em avenidas importantes, expressivas e movimentadas da cidade, né, vereador? Sem dúvida, né? Nós estamos falando de Nações Unidas, nós estamos falando de Rodrigues Alves, nós estamos falando de Nossa Senhora de Fátima, Otávio Pinheiro Brizola, Duque de Caxias, enfim, as principais avenidas da cidade, você imagina não ser corredor comercial, ou seja, todos aqueles empreendimentos, aquelas empresas que estão nessas principais avenidas estariam ali a partir do momento que venceu o teu alvará, trabalhando na ilegalidade, né? E ainda sorte que nós tivemos aí a compreensão, né, da própria Secretaria de Planejamento, principalmente agora no finalzinho, que tirou o pé no que diz respeito a estar
multando essas empresas, porque houve a intervenção da Câmara Municipal também nesse sentido, porque havia-se também, além do problema de estar sem o alvará, recebendo fiscalização, levando notificação por conta do falta de alvará esse que essa empresa não tem culpa dela estar com a falta de alvará, entendeu? Se caiu os corredores comerciais, foi por causa de um problema que aconteceu aqui no passado, que foi aprovado novos corredores comerciais sem audiências públicas e virou um grande projeto, né, dessas 1.408 quadras, e o Ministério Público acabou entrando na discussão e derrubou esses novos que foram aprovados sem audiência pública e todos os outros também, né? Então, assim, não era justo que o nosso empresário, né, local fosse notificado por um erro da própria prefeitura. Então, os vereadores fez essa intervenção, conversou com o secretário de planejamento e foi solicitado para que, enquanto não se regularizasse a questão dos corredores comerciais, que esses proprietários desses estabelecimentos não fossem notificados aí, não recebessem nenhum tipo de multa, né? É algo que nos preocupava bastante. Agora são esperadas também algumas emendas que devem chegar em breve à casa de alguns pontos específicos. Jardim Estoril 3, por exemplo, é um deles, né? Que ainda demandam algumas regulamentações que não aconteceram em função ou em razão de conflitos ali entre os moradores. Como que devem chegar esses projetos? Quando devem chegar esses projetos? E eles também vão precisar passar por audiências públicas? Olha, eu falei ontem com o prefeito, né, a respeito desse assunto, porque são dois casos, né? São casos de algumas emendas que foram retiradas, alguns corredores comerciais, por divergências com os moradores. Eu cito aqui a questão do Estoril, a questão do lado ímpar, da Comendador Marta, da quadra 3 até a quadra 8, também alguns quarteirões da Gerson França, que está lá no Estoril, e também a rua Edmundo Antunes, que fica ali no Jardim Panorama. Então, são alguns casos específicos que a gente vai ter que trabalhar agora para ver como é que fica aqueles empreendimentos que já estavam instalados, né? Porque eu entendo que a partir do momento que eu vou até a Secretaria de Planejamento e ela me dá o ok, que eu posso me instalar lá, eu faço investimento, eu construo, né? Eu acabo dispondo de um recurso. E agora deixa de ser corredor comercial, como que fica, né, esse recurso aplicado por esse empresário? Então, a gente vai ter que estudar com carinho esses casos. E tem um segundo caso, que são as emendas que foram apresentadas pelos senhores vereadores, aonde se criavam novos corredores. Então, além das 1.408 quadras, que já eram corredores comerciais e que deixaram de ser, e que a gente estava votando novamente, né, regulamentando com as audiências públicas e tudo mais, tem esses novos corredores que foram apresentados em formas de emenda. O prefeito achou por bem que nós votássemos essas emendas num projeto em separado, num segundo momento, para que nós não corrêssemos o risco de acontecer o que aconteceu no passado. Então, esses novos corredores devem vir para a Câmara Municipal nos próximos 20 a 30 dias, num novo projeto de lei, diferentemente das 1.408 quadras, esses novos corredores, eles estão passando por um estudo técnico, essa é uma exigência do Ministério Público, então existe um grupo de pessoas dentro da Secretaria Municipal de Planejamento que está fazendo um estudo técnico para ver a viabilidade ou não da criação desses corredores nesses locais, nessas ruas que foram apresentadas pelos vereadores. A gente acredita que assim que estiver pronto, com um aval, com um ok da Secretaria do Planejamento, o prefeito envia para essa Casa de Leis, vai tramitar pelas comissões, vai ser feito audiências públicas, porque nós temos que ouvir a população também dessas áreas, e vai ser votado. Eu acredito que num prazo aí de 60 dias a gente consiga resolver todos esses trâmites e aprovar também, nesse segundo momento, esses novos corredores. Uhum. Agora, mudando de assunto, falando sobre aterro sanitário, causou alguns comentários, né, nos bastidores políticos da cidade, a declaração do presidente do Partido Verde, Clodoaldo Gazeta, sugerindo a criação de uma PPP, né, que é uma parceria público-privada, para o gerenciamento do lixo na cidade, né, sugerindo isso, inclusive, a secretária do Meio Ambiente, que também é esposa, a Lázara Gazeta. Por que justificaria, né, na visão do presidente do partido, a criação dessa parceria, e por que ela foi rechaçada? Inclusive, você rechaçou essa declaração, né? Na verdade, eu acho que assim, primeiro, deixar registrado aqui todo o nosso respeito
ao presidente do Partido Verde, o Clodoaldo Gazeta, que eu tenho certeza que quando ele fez essa fala, que inclusive escreveu uma carta aí num jornal da nossa cidade aqui, explicando, muito bem explicado, o motivo, né, dele ter colocado a possibilidade de uma parceria público-privada. Com certeza na maior das boas intenções, porque requer um valor muito alto para você fazer um novo aterro, você construir um novo aterro, né? Algo que a gente está vendo que a Endurbe não tem no momento. Então, até preocupado com isso, e até preocupado de que não se faça apenas um aterro sanitário para ir lá e enterrar os lixos. Não, tem que ter a triagem, tem que separar o que é reciclável, e isso, com certeza, uma empresa privada iria fazer muito bem, com certeza, provavelmente melhor do que a autarquia que nós temos na nossa cidade. Acontece que, qual é a preocupação dos vereadores e até mesmo o prefeito, ele se colocou contrário, não falou que em nenhum momento a prefeitura discutiu a questão de uma parceria público-privada. Diferentemente da água, que nós temos a taxa, diferentemente da energia elétrica, que nós temos a taxa também, diferentemente do transporte coletivo, o lixo ele não existe taxa. Ou seja, entende-se, essa é a visão dos vereadores, entende-se que para uma parceria público-privada, para uma empresa se interessar no gerenciamento do lixo da cidade, ela precisa do quê? Ela precisa ter uma renda que vai vir de algum local para poder pagar todo o investimento dela. E essa renda poderia vir de onde? De uma taxa que poderia estar sendo criada, e você já imaginou na atual situação, se a gente fosse discutir criação de taxa, né, de mais taxa para a população bauruense. Então, é isso exatamente que está pegando. Agora, existe o entendimento também, inclusive falando ontem com o Dr. Raul, que da mesma forma que se paga para a Endurbe um valor, né, para a Endurbe operar, o lixo poderia estar pagando para essa empresa numa parceria público-privada. Agora, a diferença é que a autarquia, a Endurbe, ela não visa lucros. Ela é uma empresa pública, ela é uma autarquia, ou seja, ela trabalha, toda a renda dela é para pagar os seus servidores e ponto. Ela não visa lucro, diferente de uma empresa privada. A empresa privada, ela visa lucro sim. Ou seja, então com certeza o valor que nós pagamos hoje para a Endurbe não seria o mesmo valor que nós iríamos pagar para uma empresa. E a possibilidade da discussão da criação de uma taxa, isso iria pesar muito. Então, foi essa a preocupação e a cautela dos senhores vereadores. Mas acho que é importante a gente ressaltar que quando o presidente do PV fala isso, ele fala pensando em algo que poderia resolver definitivamente o problema do lixo da cidade. Então, num ponto positivo. Mas quando você pensa na possibilidade da criação de taxa, a gente com certeza fica um pouco preocupado. Então, essa seria a explicação mais plausível para a gente estar colocando aqui nesse momento, oportuno, para a gente deixar bem claro que a gente não tem absolutamente nada contra o presidente do Partido Verde, pelo contrário, a gente admira o trabalho dele, admiro muito o trabalho da secretária Lázara Gazeta, que vem fazendo na frente da Secretaria de Meio Ambiente, mas que, nesse momento, eu, como líder do governo, falando em nome do prefeito, o prefeito em nenhum momento cogitou a possibilidade de uma PPP. Vereador, só para a gente encerrar, assina um projeto, você e o vereador Mantovani, né, obrigando as imobiliárias da cidade a disponibilizarem uma lista com os imóveis que apresentam, que dispõem de piscinas, né? Qual que seria a finalidade dessa lista? Olha, é importante falar que Bauru já ultrapassou o número dos 3.000 casos de dengue. Né? O nosso país, o estado de São Paulo principalmente, vive uma epidemia de dengue muito grande. E algo que sempre me incomodou muito na cidade de Bauru são as casas fechadas para a locação ou até mesmo para venda, seja que esteja numa imobiliária ou até mesmo com o próprio proprietário, que tem muitos casos dos proprietários que fazem a locação direta. Sempre me incomodou muito o descaso dos proprietários dessas casas que possuem piscinas e que, como está ou para locação para venda, ele não faz a manutenção dessa piscina. Entendeu? Ele não se preocupa porque manter uma piscina tem um custo elevado, entendeu? Você tem que pagar uma mensalidade para um piscineiro, você tem que gastar com produto. Então, a grande maioria dos proprietários de casa que estão para alocar ou para vender, que possuem piscina, não fazem um tratamento adequado dessa piscina. E essa piscina fica ali, você, muitas vezes, que está morando numa casa que está para alugar,
você não enxerga do outro lado, porque tem um muro bastante alto, mas muitas vezes tem um foco gigante de dengue do lado da tua casa e você não sabe. Entendeu? Então não é justo. Então a gente está pedindo para que todas as imobiliárias, os proprietários, enviem para a Secretaria Municipal de Saúde, que através dos agentes de controle de epidemia poderão fiscalizar esses imóveis que estão fechados para locação ou para venda. Então a gente espera contribuir com a cidade, com esse projeto, fazendo com que uma vez por mês essas imobiliárias ou esses proprietários encaminhem para a Secretaria Municipal de Saúde o relatório dessas casas que estão fechadas aí com piscina. E a gente espera que a Secretaria Municipal de Saúde faça a sua parte, né? Nós estamos fazendo a nossa parte como legisladores. Estamos criando uma lei e criando a possibilidade de que a Secretaria tenha em mãos a lista de todas as casas que estão fechadas para locação ou para venda na cidade que possui piscina. Daí para frente, a gente espera que a Secretaria Municipal de Saúde, e eu tenho certeza que eu vou conversar com o secretário Dr. Fernando Monte, que é muito solícito toda vez que a gente faz uma conversa com ele, e ele vai aceitar muito bem esse projeto e ele vai pôr o pessoal para estar fiscalizando essas casas que estão fechadas. Então fica aqui já registrado, você que é proprietário de uma casa, que está para locação e que possui piscina, faça o tratamento dessa piscina, porque nós vamos fiscalizar. Tá certo. Esse é o vereador Marquinhos da Diversidade, aqui conosco no programa Fala Câmara Entrevista. Mais uma vez, obrigado, Marquinhos, pela sua presença. Agradeço, Lidiane, o seu carinho, a forma, desde sempre, que você cuida da gente, que nos entrevista, e é sempre um prazer estar aqui, né, como falei no início da nossa entrevista, tá levando um pouquinho das informações para os munícipes. É muita coisa, gente, não dá para a gente falar, né, no tempo aqui, que é curto, mas a gente deixa o nosso gabinete à sua disposição, nos procure aqui, que a gente vai sempre te atender com o maior carinho possível. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez, Marquinhos. Obrigada você também pela sintonia. Esse é o espaço de prestação de contas do vereador bauruense. Acompanhe. Até a próxima.